Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando aqui mais um Fora de Sala. Falamos diretamente da recatada Atibaia para o Brasil e para o mundo. Estamos aqui reunidos juntos com a melhor equipe da internet para falarmos sobre teologia, cultura e sociedade. Da internet toda. Claro! Global, você vê? Legal. Eles só não nos descobriram ainda. Rapaz. Ou descobriram, Ou né? acabaram de descobrir. Ligaram pra gente, Eles inclusive. têm algum juiz do STF dele que descobriu que ele... Ali, Olha lá. É. Pronto, tá bom. Pra vocês verem como esse programa ele é muito bem... É ao vivo, quem profissional. sabe faz ao Quem vivo. sabe vivo, faz ao exatamente. vivo. Muito bem. Seja bem-vindo, Joel Neto. Convidado do Joel, né? E convidado a pessoa. Fala alô. Alô e oi, tudo bom? Tudo Estão te dando bem? oi também aqui. Tô vendo. É o Renan. É o Renan. Renan nos ama. Né, Pedro É Vercelino? verdade. Fala, pessoal. E Lucas Sabatia. É sempre uma alegria. O nosso amigo Felipe Santos, Prazer estar de volta. The Divine. Né? Que isso, hein? Tá vendo? Em inglês... Felipe fica até the mais- Divine. Felipe The Divine. Em inglês fica menos ridículo. É, né? Eu sou Eduardo Rosa e tenho o prazer de estar aqui reunido com esses amigos sob o comando técnico do poderoso Ulisses. Isso aí. Ele que nos livrou de ter o Renan aqui com a gente. É. Ô, Du, você Obrigado. poderia fazer uma cobrança pública que o Renan tá devendo um serviço lá em casa pra mim? Renan, Não vai. Por favor, você pode atender o Joel É. e Por favor, resolver Renan. os problemas. Engraçado se que ele precisa. fez do jeitinho que ele sabe fazer, não cobrou Ah, e ainda não vai. que coisa, né? E... Muito bem. Queridos, na semana passada a gente começou um papo sobre um assunto difícil, sério e grave dos nossos dias, que é a pornografia. Se você não ouviu, vá lá, volte agora ao episódio anterior, ouça o quanto nós ressaltamos sobre os perigos que residem nessa prática que é considerado normal hoje nos nossos dias. Mas eu quero começar esse programa a gente pensando hoje um outro aspecto desse assunto, existe esperança? Existe esperança para aqueles que estão aprisionados, que estão sendo transformados, que estão sendo moldados pelas imagens, pelas vozes que eles ouvem, por essas práticas que eles estão encontrando? Será que o Evangelho pode nos oferecer restauração, transformação e esperança para aqueles que hoje estão sendo moldados pela pornografia? Essa é a nossa conversa de hoje. Meus amigos, quando a gente ouve falar pessoas que estão lidando com o problema da pornografia, é muito comum que as pessoas foquem geralmente em pare de ver, não é? Essa é a primeira coisa. Você vai parar de ver. Isso é realmente muito importante, né? É muito importante cessar e buscar imediatamente parar de esconder, apagar aplicativos, deletar suas contas e realmente tirar essa coisa dos olhos. Mas isso é suficiente para vencer a pornografia? Apenas força de vontade é capaz de fazer com que esses que estão hoje aprisionados por esse mal ou transformados por esse mal possam encontrar liberdade e restauração? Você falou sobre esperança, né? Existe esperança? Se a gente tentar enxergar a esperança na transformação contextual, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais desesperado. O que eu quero dizer? Se a esperança para que isso seja um mal menor ou que cada vez mais nos aflija for a remoção dos aplicativos da internet, a construção ou elaboração de políticas públicas, ou a Bloqueio de sites. bloqueios de sites, né? Se a nossa esperança estiver nisso, eu tenho más notícias, porque a tendência é que só piore, né? A gente acabou falando sobre como as novas tecnologias aí tendem a potencializar ainda esse contexto. Eles são que sempre melhores do que nós. A questão é que as nossas ações, os nossos pecados, eles nunca estão diretamente, ou eles nunca são determinados pelos contextos. Eles sempre fluem do coração. E quando a gente volta os nossos olhos para o coração, a gente vê que a Bíblia fala muito sobre isso e que Jesus veio para nos redimir e nos salvar a partir de uma transformação de coração. Então, sim, seria bom que as políticas públicas crescessem e fossem melhores nessa área? Claramente. Queremos que o tráfico sexual seja exterminado da face da terra, né?
Queremos sim que os sites diminuam e desapareçam da internet. Tem sim valor em dizer para, né? Não olha, deixa o celular na sala, nunca leva para o quarto. Ou coloca um bloqueio no seu computador, ou né, preste contas para um amigo. Tudo isso tem valor, mas tudo isso dissociado de um foco no coração, aí complica. Porque daí não é sustentável. Até porque, né, quando Jesus coloca o foco no coração, e ele coloca o foco no coração para mostrar que o que está externo, o que está do lado de fora, ele flui de dentro do coração. Então, quando o corpo vai a algum lugar, o corpo vai aonde o coração já foi. Né? Então, quando o corpo toma uma iniciativa de buscar com os olhos, de tocar com as mãos, de satisfazer-se com os seus órgãos sexuais, é porque o coração já foi entregue a isso, ele já está naquele lugar, ele já quer isso, e é por isso que a mudança precisa acontecer do lado de dentro, né? Não é uma luta contra uma substituição de um velho hábito para a adquirição de um novo hábito. É uma mudança de um coração que é autônomo e rebelde para um coração que é consagrado e devoto a Deus, especificamente nessa área. E aí é onde a mudança vai ser genuína, duradoura, né? Profunda e não só superficial e exterior. Então parece que é por isso que a pornografia, de alguma forma, ela é tão viciosa, ela gera esse ciclo vicioso. Então, pelo que vocês estão explicando, ela nasce de um coração que entende, que busca por si só a lascívia, um coração lascivo, que encontra a expressão por meio da satisfação via pornografia, que educa ele de volta sobre o significado do amor, do sexo, do relacionamento com os outros. E isso leva ele a consumir mais pornografia e assim por diante. E nesse sentido ela é viciosa porque ela é um altar de adoração. É por isso que nós falamos do evangelho. Jesus não tem problema com o meu celular. Mas quando o meu celular está entre eu e ele, aí ele tem problema com o meu celular ou com qualquer outra coisa. Com o meu carro, com a minha casa, com o meu dinheiro, com o meu casamento. Com certeza. Quando qualquer coisa está entre eu e ele, como altar de adoração, ele sempre terá problema. Por isso que o evangelho é a única solução definitiva. Porque ele é a proposta de uma outra localização de adoração, uma outra geografia Exatamente. de adoração que é Cristo, né? Porque a maneira como eu dou vazão pra minha sexualidade vai mostrar diante de quem eu me prostro. Quem que eu entrego as minhas afeições, os meus amores. A quem eu estou disposto a obedecer. Né? Quem eu torno como mais valioso. Né? Então, tudo isso são elementos do culto. Estou né? submisso aqui, né? O culto a Deus é uma demonstração do meu amor a Deus, da minha obediência a Deus, da minha devoção a Deus. Quando eu direciono a minha sexualidade para aquilo que não tem a ver com Deus ou que é pecaminoso, então eu estou demonstrando que eu tenho outro objeto de adoração, que eu tenho outro objeto de afeição, que eu estou submetido a outro senhor. Né? Normalmente esse senhor sou eu mesmo, ou o meu pecado que domina sobre mim. Né? Mas o que faz a luta contra a pornografia e todos os maus usos do sexo serem às vezes tão desesperadores é porque eles sempre parecem como algo que é exterior, como algo que eu faço do corpo. E a gente nem sempre aprende a lutar a batalha mais profunda, que é a batalha do desejo, do amor, do valor, da intenção, das crenças. Né? Enquanto eu ainda achar que eu preciso de sexo para ser feliz, eu posso me privar exteriormente, mas dificilmente eu vou ser santificado nessa área, por exemplo. E quando você fala dos desejos, Pedro, eu acho que é importante destacar que muitas vezes a pornografia ou o sexo de maneira inapropriada, a busca por ele, muitas vezes isso envolve outros desejos. Não é simplesmente o prazer. Isso, uma gama de desejos. Mas pode estar envolvido aí o desejo por fugir da realidade. Né? Então você tem uma vida muito sofrida, alguns vão pro bar encher a cara, outros vão pra frente do computador. Né? Outras pessoas vão estar envolvidas na troca de fotos, por quê? Porque elas querem aceitação. Né? Ou seja, a gama... Outras vão buscar na sexualidade o descanso de um dia frustrado e tipo assim, tudo deu errado e aqui é o único lugar que eu consigo controlar a minha alegria. O controle. O controle, a então alegria. Você tem uma gama de desejos valor. que muitas vezes estão por detrás dessa busca. Né? Ou seja, o ídolo não é simplesmente o sexo e o prazer. Muitas vezes tem outras coisas, outros desejos envolvidos. Então, quando eu trato disso no aconselhamento, eu estou tentando entender quais são esses desejos. Né? Porque talvez a gente vai descobrir lá no fundo, não sei se você concorda comigo, Lucas, que o maior problema dessa pessoa não é só uma visão deturpada de sexo e uma vazão errada aos seus desejos pecaminosos. Ela quer tanto uma coisa
que, dentre as gamas de possibilidades, isso se manifestou num mau uso da sexualidade. Exato. Mas que talvez eu trate o mau uso da sexualidade, mas isso não mudou o que está acontecendo lá no fundo. Isso vai virar uma agressão física depois. Vai virar uma mentira em outro lugar. Vai virar um comportamento orgulhoso em outro lugar, né? Porque o coração pecaminoso, ele se manifesta de diversas formas. Essa é só mais uma dessas formas, né? Então, quando eu entendo, eu consigo discernir algumas dessas razões, aí eu tenho a oportunidade de trazer Cristo e as suas provisões para cada um desses desejos. Você quer fugir? Deixa eu te apresentar um refúgio que é seguro. Você quer controle? Deixa eu te falar, você não precisa ter. Deus é soberano e Ele está no controle absoluto. Você está com dor? Deixa eu te oferecer consolo. Você está cansado do seu dia frustrado? Jesus te convida. Vem até mim e eu vou te dar descanso. Né? Você quer prazer? Salmo 16, verso 11, diz que à destra do Pai existem prazeres perpetuamente. Sabe quem está à destra do Pai? Né? Então, assim, Jesus tem para oferecer tudo o que você quer. O meu objetivo, ao te ajudar, não é fazer você não querer. O objetivo em te ajudar é encontrar a satisfação daquilo que você quer e está buscando no lugar Então, errado. tudo que a gente busca na criação, deseja encontrar na criação, estão diametralmente oposto às virtudes que Jesus tem para oferecer. Então, já é um esvaziamento dessas próprias virtudes. De alguma maneira, para aquilo. De alguma maneira, Ou um redirecionamento, né? Estão prometendo as coisas que Jesus tem para suprir. Você falou uma coisa em um podcast que mexeu muito comigo. Você falou assim: se estamos fazendo aquilo que não fomos criados para fazer, então precisamos ser recriados. Guardei essa frase. Então, se a gente está desejando o que não foi criado para desejar, é porque a gente não foi criado para aquilo. Então, a gente só encontra no Cristo que nos recria. Exatamente. A partir do coração. A partir do coração. Porque ele reorienta nessa recriação, Isso. ele reorienta as nossas afeições. Porque o pecado ele traz desordem na direção, né, do amor, né? Então, eu ele fui criado continua. para amar isso. Tá O pecado coloca exatamente. Por isso que parece que João vai dizer lá no capítulo 2 da sua carta, da sua primeira carta, que não amar o mundo é diametralmente oposto a amar a Deus. Como que eu não amo o mundo? Não é quando eu simplesmente nego os valores e os prazeres do mundo. Eu não amo o mundo quando eu aprendo a amar mais a Deus. Explica mundo. Qual é o sentido de mundo aí? Mundo ali tem tudo a ver com todo aquele sistema que é contrário ao próprio Deus. Os valores, Você pode trocar mundo por ideologia. Então não tem a ver com ideologia sem necessariamente com criação. Com criação. Natureza. Tem a ver com Não é esse cosmos, sistema, com esse criação. sistema de oposição a Deus. É cultura sem Cristo. Sim. Não é à toa que, a partir desse versículo, inclusive, um autor chamado Thomas Chalmers vai escrever um livrinho chamado O Poder Expulsivo de um Novo Afeto, que ele vai dizer o seguinte: nós não fomos criados pro vácuo. E isso é poderosíssimo. Né? Uma das principais maneiras como a gente luta contra o desejo pecaminoso é tentando suprimi-lo. E aí a gente fala o seguinte: se eu simplesmente parar de querer, vai dar certo. E aí o Chalmers vai dizer o seguinte: não, isso é desesperador. A alma humana não foi criada... Impossível. Ela não foi criada pro vácuo. Ela Mas foi é a criada proposta para estoica, né? redirecionar o seu amor É a para algo mais anulação do excelente. prazer, né? E não só uma proposta estoica, é a proposta muito frequente que a gente vê lidar com esse problema. Não é? Até do legalismo. Até do legalismo, isso. como se salva o problema da pornografia. Pare de ver Porque pornografia. desejar não é errado. Errado é cobiçar. Uhum. Quando eu posso desejar agora, eu não posso desejar no sentido errado, na direção, no lugar errado. Desejar, a faculdade, desejo, a gente foi feito para isso. Somos seres desejantes. Fomos feitos para desejar Deus. E eu acho que esse é um elemento importante, porque na transformação legalista do sexualmente impuro e imoral, o que tá na mesa para ele? O horror do pecado. Por que eu tenho que largar a pornografia? Isso vai acabar com o seu casamento. É isso aí. Isso nunca vai me fazer ter uma namorada. Isso vai destruir o meu relacionamento. Cara, se a principal motivação pra largar o pecado é o quanto ele é ruim, eu tô lascado. Porque o meu coração ele já é inclinado pro mal. Então, quanto mais eu contemplo o mal, mais perto eu tô dele, não longe eu tô dele, né? Não é à toa, então, que se eu quero me afastar do mal, eu preciso de uma contemplação daquilo que é mais belo, daquilo que é mais excelente, daquilo que é mais profundo. Então, se eu quero ir pra longe da sexualidade deturpada, eu diria, como é que você combate a imoralidade sexual? Com sexo. Com que sexo? Com a visão de Deus sobre o sexo. Com a beleza do sexo pra Deus. Não necessariamente com o próprio ato sexual. Isso que eu ia falar, mas não com o ato, né? Porque talvez tenha algumas pessoas que Deus, no seu plano de vida pra elas, nem tem sexo pra sua história planejada, pra aqueles que Deus chamar pro não casamento. Mas isso não significa que elas não tenham que ter uma visão da sexualidade ou do plano de Deus pro sexo e se regozijar nisso. Ou até aquelas, Pedro, que vão diante de Cristo decidir por essa beleza e essa verdade
mas ainda vão passar uma vida em luta. Vão passar uma vida em luta. Eu acho que esse é o problema, por exemplo, quando a gente lida com pessoas em relações homossexuais, que a gente acha que o caminho, a saída para elas, por exemplo, é ter uma relação heterossexual. E não é. Não. Possivelmente vão lutar o resto da vida com aquilo, mas com a consciência em Cristo. Exato. E o meu ponto é exatamente o seguinte: o que pessoas sexualmente impuras ou sexualmente imorais precisam? Elas não precisam somente de uma visão desesperadora do pecado. Elas precisam de uma nova visão do sexo à luz de Deus, do sexo para a glória de Deus. E se a gente ensiná-las a desejarem esse sexo, a gente vai automaticamente ensiná-las a rejeitarem aquele sexo. Se elas quiserem falar assim, eu quero o sexo do jeito que ama a Deus e que glorifica a Deus e honra a Deus, então eu vou rejeitar o sexo que desonra a Deus, que rejeita a Deus, que não é submisso a Deus. Mais do que lidar com as consequências, eu tô lidando com eu encontrei algo mais valioso, mais belo, que é a parábola lá que Jesus conta em Mateus 13, né? Ele acha uma terra com tesouro escondido, vende tudo que tem para conseguir aquilo. O que um adolescente viciado em pornografia precisa? Ele precisa encontrar algo mais valioso do que o prazer de 10 minutos que ele tem com o celular na mão para vender tudo que ele tem e comprar aquilo. Então o pastor que fala pro jovem para ele parar e ele oferece Cristo, ele não é um estraga-prazer. Isso. Na verdade, ele é o proclamador, ele é o mensageiro de um prazer maior. Maior, exatamente. É uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Pra aquele que tá preso a esse... Acho que esse é o grande crime quando a gente lida, principalmente com adolescentes, né? O adolescente tem na cabeça, tem entendido que ele quer beijar, ele quer viver a vida. E aí a gente vem falar, peraí, é pecado, você não pode. Enquanto... Ele fala, pô, Deus é um estraga-prazer. E a grande reflexão que eles fazem é o seguinte, se Deus colocou esse desejo em mim, pela qual eu não posso satisfazer, A culpa é de a Deus. culpa é de Deus. Virou vilão. Deus é um carrasco. Ele me deu esse desejo, ele colocou em mim essa vontade. E como assim, eu não posso satisfazê-la da maneira que eu quero, né? Essa é a pregação da mensagem do seu evangelho. Não, eu entendo tudo que vocês falaram até agora. Não vou discordar do que vocês falaram até agora, só que eu tenho um problema eu tenho problemas, talvez seja uma coisa muito pessoal, e eu sei que há pessoas que são como eu. Eu não sou o tipo de pessoa que me orienta muito por afeições. Eu não sou o tipo de pessoa que me orienta muito por afeições ou por contemplação, ou por exemplo, eu na minha idade, quando eu era mais novo, era muito mais fácil me deixar tocar emocionalmente por questões relacionadas à fé, relacionadas ao relacionamento com Deus, ao momento de oração. Participei muito de grupos de oração quando era mais novo, participava enfim, toda espécie de coisa que despertava em nós, que aflorava em nós as emoções. Mas eu não sou mais assim, eu acabei me tornando uma pessoa um pouco mais racional, mais fria. Então eu preciso de soluções diferentes. E as soluções, para mim, eu não estou falando que eu não deveria contemplar, não é isso. Eu deveria buscar contemplação. Eu não estou falando que eu não deveria voltar as minhas afeições a Cristo para encontrar prazer nele, à destra do Pai, ao invés de prazer nas coisas, no pecado. Estou falando que deve haver alguma solução mais prática para pessoas que não são tão orientadas pela afeição, tão sensíveis. O Antigo Testamento fala, uma das perspectivas que eu mais gosto sobre o Antigo Testamento é que o Antigo Testamento ele te ensina sabedoria. Eu posso falar uma coisa que choca muitos aqui, vamos pensar, quando eu ouço muito a questão o cristocentrismo do Antigo Testamento, o cristotelismo do Antigo Testamento, eu não ligo muito para essas expressões. Eu olho para o Antigo Testamento como o judaísmo dos dias de Jesus, ou em outros tempos olhava, é um livro que te ensina sabedoria. Ele é cristocêntrico? Sim. Ele é aristotélico? Sim. Ele tem funções que vão além da pragmatismo? Sim. Mas ele antes de mais nada, ele é no final de tudo um livro de sabedoria. Sabedoria é você saber o que deve fazer e fazer. Você tomar conhecimento daquilo que faz e você fazer. Por quê? Porque você teme o Senhor. Isso é sabedoria. O sábio faz assim. O sábio não se orienta pelas afeições. O sábio se orienta por aquilo que ele sabe que é o certo. No final das contas, existe um elemento, que talvez para pessoas como eu funcione melhor, o elemento da obediência. Eu pertenço a Cristo. Eu sou uma nova criação em Cristo.
eu tenho as minhas afeições transformadas, a minha mente transformada, o meu coração transformado por Cristo. Cristo é a pessoa mais importante da minha vida, Cristo é o autor da minha salvação e eu vivo por Ele. Mas só que isso vai funcionar de maneira mais racional em mim. Então, se eu declaro todas essas coisas e se eu realmente acredito nessas coisas, eu deveria orientar a minha obediência a essa verdade. Então, não é... Por que eu não deveria... Quando eu estou, vamos supor, me viciei em pornografia, ou estou tentado a olhar pornografia, que é o caso do nosso programa aqui. Estou tentado a olhar pornografia e sei que os danos que a pornografia pode causar em mim. E por que eu não vou olhar? Eu não vou olhar porque olhar pornografia é tolice. E por que eu sei que é tolice? Porque a Bíblia me ensina que é tolice e porque tolice é tudo aquilo que não procede do temor do Senhor. O que me resta, então, é afetivamente me apegar a Cristo e me deleitar nele? Não. O que me resta, então, é simplesmente obedecê-lo sabendo que ele é o meu Senhor, sabendo que ele é o meu mestre, sabendo que ele é o meu pai. Responder em obediência e encarar a luta como homem. Eu vou querer muitas vezes, mas eu vou ter que rejeitar minha carne, esmurrá-la, como diria o apóstolo Paulo, para que eu não seja rejeitado, para que eu não perca, né, os privilégios que eu tenho. No poder de Cristo? No poder de Cristo, mas aí é que está a ação do poder. Eu tô tentando dar uma outra perspectiva aqui. Não, mas eu entendi. Então, a ação, o poder de Cristo, talvez em pessoas... Até essa sua decisão é no poder de Cristo? Exatamente, porque eu não sou uma pessoa disciplinada. Até porque se não for, ela não funciona, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tanto querer quanto realizar é dele. É no poder de Cristo. Para pessoas como eu, que não tem tanta inclinação afetiva às coisas, que não se deixa levar emocionalmente muito para as coisas e que acaba sendo uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais distante às vezes, eu age na sua razão. Isso, Deus, o meu temor do Senhor, o meu temor do Senhor potencializado pela presença do Espírito de Cristo na minha vida e capacitado pela graça de Deus que me ajuda a resistir ao pecado e abandonar o pecado, deve me levar à simples decisão: eu vou obedecer. Eu quero fazer o que é errado, eu tenho prazer no que é errado. Eu teria, se eu parasse para olhar pornografia, eu posso dizer, nesse momento da minha vida, graças a Deus, é um problema que eu não sofro, que não me aflige, mas se eu tivesse inclinado à pornografia, eu desejaria abandonar a pornografia para ter uma vida de liberdade em Jesus Cristo, mas no meu processo não seria me deleitando em Cristo, não seria me deleitando em Cristo no sentido afetivo. Meu processo seria, cara, eu estou agindo como um tolo e eu vou depender da graça de Deus para agir como um sábio. E o sábio, o que ele fala? Eu sou homem, eu sou adulto, o sábio diz não, eu não vou mais assistir e pronto. E se eu tiver que arrancar o programa, o software, o aplicativo do meu celular, ou passar a usar um celular que não tem acesso àquilo, ou cortar da internet, ou botar no meu celular um aplicativo que o meu pastor vai ter acesso. Ou arrancar o olho e jogar fora. E arrancar o olho. Porque para algumas pessoas vai funcionar assim. Para outras pessoas, tem pessoas que elas são tão inclinadas afetivamente no relacionamento delas com Cristo, que o simples fato delas perceberem que o seu relacionamento com Cristo está sendo afetivamente afetado, vai ser o caminho que ela vai encontrar para abandonar o pecado, a pornografia. Está dizendo que é a mesma coisa por caminhos diferentes. É a mesma coisa por caminhos diferentes. A graça de Deus, ela age de maneira multiforme na vida de pessoas diferentes. O que eu estou querendo colocar aqui, eu não estou querendo discordar de vocês, o que eu estou querendo colocar aqui é que o Evangelho ele é tão poderoso e a graça de Deus é tão poderosa, agindo, a multiforme sabedoria de Deus, ele é tão incrível que ela age na vida de pessoas diferentes, de formas diferentes e levando elas à mesma conclusão por caminhos diferentes, porque no final das contas, o que Cristo quer, o que ele veio? Ele veio para nos libertar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Nele nós temos a libertação do poder das trevas. Nele nós temos a capacidade no Espírito Santo de vencer os nossos vícios e de dizer não para o pecado, mesmo quando a nossa carne está querendo dizer sim, mas porque nós queremos ser sábios no Senhor e em sabedoria demonstrar o nosso amor a Deus por meio da obediência, uma obediência que é pautada pela sabedoria das Escrituras, nós aprendemos a dizer não e nós conseguimos dizer não. Então, mas quem está ouvindo deve estar pensando agora que de repente essas coisas pareçam coisas diferentes, né? Elas são caminhos diferentes? Não, elas são, eu diria, Felipe, que elas são olhares para uma mesma realidade por ângulos distintos. Né? Porque eu quero, a sua última frase, eu quero ser sábio no Senhor, eu quero temer ao Senhor, né? Eu desejo agradar ao Senhor.
querer, desejar, temer, pra mim tá tudo no âmbito das afeições. E afeições e emoções não são a mesma coisa. Isso, era isso que eu ia dizer. Afeição não é sentimentalismo. Né? Afeição é direção. É direcionalidade do ser. Isso, tá? pra onde eu dirijo o meu interior. ser. Que inclusive é uma decisão que ele tomou. Porque a volição, a afeição e a cognição não são coisas separáveis. Isso. Nós não vivemos fragmentadamente, apesar de muitas vezes as coisas estarem se contradizendo internamente da gente, né? Mas é a luta, né? Mas a restauração de Jesus é trazer a verdade e o amor no mesmo sentido, no sentido dele, né? E aí sim, a gente vai querer agir com sabedoria? Sim. Sabedoria exige verdade? Sim. Exige obediência? Discernimento, avaliação contextual, obediência? Absolutamente. Mas isso não acontece sem o mínimo de vontade em obedecer aquele que é digno de obediência. Se eu entendo, você está dizendo pro Felipe, então, que ele também está agindo nas afeições dele. Ele não está agindo de forma emocionalista. Exatamente. Tá, ele tá tocando as minhas afeições de outra forma, não por meio Não, da da sensibilidade emocional. isso, da E aí eu sensibilidade. diria que o nosso... Até porque amor não é emoção. É importante Amor é essa afeição. distinção. Amor é uma decisão da onde eu direciono os meus aquilo Porque que eu eu fiquei valorizo. usando a palavra afeição como se fosse emoção, mas não é. E aí, Pedro, quando eu você ia penso mencionar uma distinção, desculpa, Lucas, você ia mencionar uma distinção clara para quem está ouvindo a gente entre amor e afeição. Porque quando a gente falou, realmente as pessoas podem ter tido a impressão de que a gente estava falando de um sentimentalismo. Não, amar é direcionar aquilo que eu tenho internamente a mim, que é o meu... Deixa eu voltar. Amar é demonstrar, por meio da minha dedicação de tempo, de valor, de privilégios, de tudo, aquilo que pra mim é o mais importante. Então, direcionar o meu amor a algo é fazer disso a coisa mais importante pra mim. E por isso tratar ela com primazia, né? Isso é direcionar minha afeição a algo. É colocar colocar em alguém ou em algo aquilo que é minha razão última de existência, que me dá prazer e tudo mais. Seu Né? Deus. Seu Deus. Então, a afeição ela é direcional. A emoção ela é normalmente reativa, ela é uma resposta a um conjunto de outros elementos, né? Então acho que quando o Felipe fala, a distinção que a gente está fazendo é o seguinte: quando eu digo que para vencer o pecado eu tenho que aprender a amar mais Jesus, não é que eu vou ficar transcendendo agora e meditando em Jesus, vendo uma visão de Jesus na minha mente. Não, eu vou olhar para as Escrituras e falar assim: uau, olha o que Jesus fez por mim na cruz. Uau, olha como Jesus ele tem perdão para mim todas as vezes que eu falho. O caminho dele é mais sábio. Isso. Exatamente. Olha como Jesus tem pra mim um caminho muito mais livre de perigos, né? Porque ele é a sabedoria em pessoa, né? Muito mais livre de consequências negativas, né? Ele tá dizendo quem você é, né? Isso. E eu acho que tem um lugar, em Provérbios capítulo 5, tem um elemento muito interessante ali. Numa das palestras do pai pro filho, quando ele vai falar sobre o perigo da mulher imoral, ele começa pelo perigo das consequências. Cuidado, filho, vai dar errado, você vai ficar pobre, você vai apanhar, vão quebrar com você, vai dar ruim e tudo mais. E aí ele sai do lado negativo e vai pro lado positivo. Ele, filho, não derrama suas cisternas na rua. Seja feliz com a esposa da sua mocidade, né? Desfrute dela. Ele não tá lidando somente com o perigo, mas ele tá lidando com, olha que algo mais excelente você tem, em contraste a essas loucuras que você quer fazer. E ele termina no finalzinho lá falando assim: e faça isso sabendo que os olhos do Senhor estão sobre todos. Ele coloca esse contexto da rejeição do mal e da valorização do bem debaixo da presença de Deus. E eu acho que esse também é um outro elemento importante na luta contra a própria pornografia e a masturbação. É aprender a praticar a presença de Deus. Eu rejeito a consequência, vejo que ela é perigosa e, puxa, sabedoria me diga, não vá por aqui. Mas eu olho... Oi? Caminho de morte. Caminho de morte. E eu olho pra beleza do que Deus me deu, pro prazer óbvio que pode ser no meu casamento, ou pro solteiro, pro prazer da simples obediência a Deus. Obedecer a Deus é prazeroso. Saber que Deus nos aprova nos nossos caminhos é prazeroso. Mas também me dá consciência de que eu não estou vivendo de maneira autônoma nesse mundo e sem controle, sem supervisão. Meu Deus olha pra mim e fala assim: irmão, eu sei o que acontece no seu banheiro de porta fechada. Meu querido, eu sei o que acontece no seu quarto. Eu conheço o algoritmo do seu Instagram. Eu sei o que você fez no verão passado. Você falou uma coisa importante. Obediência dá prazer.
Dá É pra isso. ver. Obediência dá prazer. Esse é um Se eu soubesse que era bom, fazia antes. Exatamente. Isso. Esse talvez seja uma chave que precisa ser virada. Por que na o prazer cabeça do das salmista está pessoas. na lei do Senhor de mentir, está na lei de noite? Exatamente. Porque ele Ele está obedece. vivendo os caminhos que Deus Isso. apontou na lei. Mas não é a mera obediência. É isso É uma aí. obediência que nos leva aos caminhos do Senhor. Sim, é uma obediência. É você crer e observar. Isso. É você ouvir e obedecer. Aquele Tudo que quanto tem ordenar. Isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, isso é importante. Obediência, ela dá prazer. Exato. Quando você está diante de um episódio onde o seu coração está em conflito, por um lado, o seu homem espiritual quer usando entre aspas aqui, né? Por um lado, o seu coração, o seu homem espiritual quer obedecer, mas o seu homem carnal quer desobedecer, você sabe que a desobediência vai te dar um prazer momentâneo e por isso ela é mais fácil de ser seguida. Agora, a obediência, ela vai exigir mais de você, Mas é um prazer sustentável. mas ela vai te dar um prazer sustentável. Então você obedece por quê? Porque você ama o seu pai, E Deus, vale a pena. e você obedece porque você é sábio. E o sábio busca os melhores caminhos para viver. Em termos experienciais, não sei se vocês já viveram isso em algum momento da vida, aquele momento que você tá lutando com uma tentação muito grande, em qualquer área da vida, você fala assim, eu tô quase caindo. E aí passa uns 2 dias e você fala assim, nossa, eu não caí. Você já teve a sensação de como foi bom não ter falhado? Posterior a isso, você fala assim, caramba, hoje eu estaria lidando com as consequências, com a vergonha da confissão, com as lutas com aquilo que eu perdi. O que você vai ter que escolher no seu coração, né, Pedro? Se ao falar isso, ainda bem que eu não caí, se não foi na força do seu braço. É. Não, óbvio, nunca, só nunca, isso, nunca. Mas eu acho que Não é esse o que nós vamos ponto. ter também. Às vezes o nosso coração pode nos enganar nesse sentido. Ó, então vamos lá, estabelecer um ponto aqui. Esse tipo de pensamento, olha como foi bom ter evitado, deve ser o primeiro pensamento da pessoa que está sendo tentada a ver pornografia. A pessoa que ainda não está viciada, a Existe pessoa que vida ainda do não outro começou... lado. Exatamente. E essa vida é boa. Aquela pessoa, você que ainda não está viciado em pornografia, você que ainda não tem o hábito de assistir pornografia, mas você que está tentado a experimentar isso aí, esse tipo de atitude é importante inicialmente. Vai ser mais importante eu obedecer agora e colher os frutos depois do que eu desobedecer agora, porque depois eu vou ficar engaiolado. Ok. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Como eu acho que a gente combate essa tendência, Joel? Quando a gente aprende a cultivar gratidão no processo de santificação. O que eu normalmente faço pra mim e faço e compartilho com aqueles com quem eu tenho cuidado nessa área e em outras áreas da minha vida, né? Em outras áreas da vida dessas pessoas. Normalmente o caminho pra mim é o seguinte: eu tô diante de Deus e falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor não me conduza no caminho de tentação, como Jesus ensinou lá na oração do Sermão do Monte. Deus, me livra desse caminho da tentação. Eu não sou forte o suficiente, me dá o escape, me leva pra longe dele. Mas quando eu percebo que o livramento veio, que o escape surgiu, que Deus não me tentou além das minhas capacidades, ou que eu não fui tentado além das minhas capacidades de ser libertado, isso automaticamente precisa, em algum momento planejado, produzir uma expressão de gratidão a Deus. Deus, obrigado. Porque no meio da minha tentação, o Senhor se fez presente, o Senhor me fortaleceu pelo seu Espírito, o Senhor me apontou outro caminho, o Senhor me lembrou do teu amor, da tua verdade, e me mostrou para outros lugares. Por quê? O que acontece normalmente, por exemplo, vou usar um exemplo comum, né? Do adolescente lidando com a luta com a pornografia. Você ensina ele a orar de um jeito poderoso. Clame a Deus por misericórdia, peça a Deus por ajuda, ele vai te livrar. E ele começa a contar os dias que ele ficou sem se masturbar. E aí, do nada, ele parece tipo painel de fábrica, sabe? 25 dias sem acidentes. Só por hoje. Exato. Aí, quando ele chega no 27º dia, ele falha, ele apaga a conta e ele começa a contar de novo. Só qual que é o problema? Celebra as vitórias. Ele Celebra as criou uma vitórias. mentalidade do tipo assim, eu venci 27 dias. Mas ele esqueceu aonde ele começou essa vitória. Ele começou essa vitória na oração de dependência do Senhor. Exato. Então, eu normalmente digo pra uma pessoa lutando com a sua área, nessa área sexual, cara, comece o seu dia clamando por misericórdia ao Senhor, mas termine o seu dia assim, Deus, obrigado. Porque independente de hoje ser o 20º dia, ou o 100º dia, ou o primeiro dia, hoje foi um dia de vitória no poder E aí de o Deus. que você fez de errado não apaga tudo que Cristo fez de poder em você. Isso, Antes você caía no 10º, agora você caiu no 27º. Existem várias Vamos maneiras celebrar. de avaliar crescimento. Vamos celebrar a Cristo por isso. Agora, desculpa, Mas aprender de a alguma agradecer forma, a Deus pelo só uma poder de Deus coisinha. faz diferença. Eu achei tão poderosa essa coisa que o Felipe falou, essa distinção da emoção, daí que vocês trabalharam, a emoção e do amor, porque nós lidamos com pessoas diferentes no ministério pastoral. E precisamos aprender a lidar com elas. E se eu fosse trocar isso numa imagem, eu pensaria mais ou menos assim, o Felipe tá no culto, a música linda tá tocando, essa música tá apresentando as profundas verdades do Evangelho, que orienta
ao amor dele em direção a Deus e educa as afeições dele. E do outro lado tem uma pessoa também passando por essa mesma experiência. Essa pessoa levanta as mãos, chora, derruba e fala: tô aqui, Senhor, aquela coisa toda, vai na frente, ajoelha, olha. O Felipe olha e diz: tá bom, eu obedeço. E eles passaram pela mesma experiência. Pela mesma experiência que não tem a ver com ele nem com ela. A outra pessoa tem a ver com Cristo, por meio da verdade dele, educando as afeições e os amores deles. Por isso que a variedade de estilos e gêneros literários na Bíblia é algo tão maravilhoso. Porque eu posso ministrar na vida de um jovem a partir da narrativa de José. Eu posso ministrar na vida de um jovem a partir da lógica, da sabedoria de Provérbios. Eu posso ensinar sobre o coração a partir do Sermão do Monte de Jesus. Eu posso ensinar sobre o templo do Espírito Santo a partir do argumento paulino. Esperança e Apocalipse. Então, a conduta em Timóteo e Tito, juventude, pureza. São tantas as passagens e tantos estilos e tantos os ângulos sobre essa uma realidade que eu vou aos poucos trabalhando elas e talvez uma delas Deus vai usar para dar aquele clique. Oh, que legal. Né? E isso é tão interessante, até porque se a questão da sexualidade ela tá tão próxima da nossa identidade, e identidade é sempre um prisma, ela tem diversas facetas, não me surpreende o fato de a Bíblia falar de sexualidade das mais diversas direções e dos mais diversos ângulos. Porque normalmente ela vai lidar com questões distintas da nossa própria identidade. Muito bem. Eu queria fazer um passo atrás no que o Pedro estava falando. Ele estava mencionando essa questão da fábrica, né? E na minha cabeça veio o texto de Deuteronômio. Na minha cabeça veio o texto de Deuteronômio 6. Moisés lembrando para o povo: olha, vocês vão entrar na terra, mas quando vocês entrarem lá, ficarem satisfeitos, terem tudo que vocês tiverem, lembra que não é pela força de vocês, não foi vocês que conquistaram. E ali tem uma advertência muito preciosa, né? Para que vocês não fiquem orgulhosos, para que vocês deixem de reconhecer de onde veio a conquista que vocês estão tendo. E quando eles entraram e fizeram isso, Deus pegou a mão. Exatamente. Diante disso, queridos, qual seria então o papel? E é uma pergunta dupla, tá bom? Vocês podem aí dividi-la para responder. Qual seria, então, a importância nesse processo da confissão, do reconhecimento da vulnerabilidade e da fraqueza diante de um inimigo tão poderoso para alguns? E, ao mesmo tempo, a partir da vitória que nós temos em Cristo e da obra de Cristo em nós, como nós falamos, no poder de Cristo, como o João mencionou, a partir desses, quais seriam, então, hábitos? Hábitos que nós podemos desenvolver, não pautados na nossa força, na nossa capacidade de manter a fábrica sem acidentes, mas no poder de Cristo. Que podem nutrir quais seriam uma hábitos para espiritualidade. nutrir exatamente só uma pergunta, pessoas que quando estão você diz passando por confissão, isso? você quer dizer o quê? Reconhecer o poder e a Diante de presença Deus? do pecado diante de Deus. Eu acho que a confissão, o valor dela, obviamente, João diz, né, que se nós confessarmos, Jesus é fiel para nos perdoar E nos das injustiças purificar. e nos purificar, né? Ele é a justiça que nos faltava e agora, estando nele, unidos a ele, não nos falta mais. Agora eu vejo a confissão como aquela ação de derrubar os nossos escudos e dizer: eu não vou mais lutar contra aquilo que é melhor para mim, contra aquilo que é sabedoria, contra aquilo que, se eu fizer, vale a pena. Vale a pena. E pensando nos amores, nas afeições direcionadas a Cristo, a nossa confissão, uma vez que eu derrubo esse escudo, é voltar para Jesus e dizer: eu vou, embora é quase que retroalimentativa, é ele que está me levando, é ele que está me empurrando, mas eu também estou dizendo: eu vou até ele, eu vou em direção a ele. Então eu creio que a confissão, ela é a jornada indispensável e a jornada que Jesus desenhou. E ele é a própria jornada de volta ao Deus. A confissão diante de Deus, ela é a expressão de arrependimento. De você dizer para Deus: o que eu fiz é mal, e ele viola o seu caráter. Né? Muitas vezes o que a gente escuta no argumento do uso da pornografia é: mas isso não está causando mal para ninguém. Sou só eu que uso, eu não sou casado. Né? Não estou tô sendo traindo infiel. Não estou traindo ninguém.
Não, peraí, mas e Deus? A imagem dele. em E a você, imagem de Deus? Se você tá deturpando o sexo, você tá agindo como uma criatura rebelde que diz pra Deus, não me importa o que você pensa sobre isso, eu faço disso que eu quiser. Tá olhando para o texto que a gente leu no episódio passado, lá de 1 Tessalonicenses 4, e tá dizendo, essa vontade sua pra minha vida? Não, muito obrigado. Fica com ela. Né? Uhum. Mas quando a gente confessa diante de Deus, a gente fala assim, eu fui contra essa vontade do Senhor. Eu agi em Andei mal. eu agi em desacordo, eu pequei contra ti. Uhum. Né? Eu pequei contra ti. E aí você pode olhar para o Salmo 51 e para outros salmos de confissão e ver qual é a disposição daquele que deve confessar o seu pecado diante de Deus. Né? Antes de mais nada, antes de mais ninguém, nosso pecado viola o caráter de Deus. Uhum. E a ele, então, a nossa confissão. Uhum. E por isso que ele nos purifica, né, Lucas? Porque a gente viu sujeira em nós. Sim. Isso. A gente Ele viu nos sujeira. deixou ver sujeira em nós. É, Isso já foi o primeiro passo da De graça. graça, de graça. E vocês acham total. que essa memória também é importante para aqueles que lutam, por exemplo, com as recaídas? Com o sentimento de culpa Memória durante esse processo? Memória do quê? Não, isso que nós acabamos de falar, dessa esperança que nós temos de purificação Com em Cristo. certeza. Sim. Com Porque certeza. quem luta com esse processo, pessoal, nós precisamos lembrar, são pessoas que às vezes estão por anos. Domingo eu falei na ceia isso, eu disse assim, eu peguei o cálice e disse, talvez você tá mandando muito mal na vida. Uhum. E você tá dizendo, eu não sou digno de participar desse momento. E aí eu chamei a atenção de quem pudesse eventualmente pensar nisso, porque eu disse, a dignidade nunca esteve em você. Você participa da mesa do encontro porque o Cristo de Deus se fez digno no seu lugar. Então não jogue fora esse momento. Se arrependa, até brinquei, fui um pouco duro, tome vergonha na cara e venha. Sabe quando os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes era necessário perdoar? E ele falou 70 vezes 7. E os discípulos devem ter ficado assim arrasados porque aquilo era pesado demais. Como assim perdoar tantas vezes? Quando você coloca aquele ensinamento do lado de outros ensinamentos de Jesus, que nos convocam a perdoar como Deus nos perdoa, quantas vezes Deus nos perdoa? Talvez os 70 vezes 7 não é uma má notícia. Na verdade, é a melhor das notícias. Porque ele continua a nos perdoar insistentemente, E eu acho- perseverantemente. Não existe pecado maior do que a graça. Onde abunda o pecado, a graça pode superabundar. Eu penso que a pessoa que, em relação à confissão, eu penso que a pessoa que ela desenvolve o hábito de confessar os seus pecados ao Senhor, ela vai desenvolver uma atitude de pecar menos. Porque ela se habitua a confessar, se habitua a receber o perdão, a ser purificada, lavada dos seus pecados, e ela terá a tendência de lembrar mais que ela não deve pecar. A pessoa que ela não se habitua a confessar, ou a pessoa que confessa da boca para fora, ela logo vai parar de confessar e ela vai se afundar no pecado, Mas aí porque que é ela um não ponto, faz de porque a coração. confissão tem que ser pesada. Exatamente. Ela não pode ser leviana também. Exatamente. E ela tem que ser uma confissão sobre cada pecado. Exatamente. Né? A gente confessa pecado no cartão de crédito, né? A gente junta uma semana de pecado, né? E aí Senhor, me faz- perdoa pelo que eu fiz em pensamentos, palavras e ações. Às vezes divide em 12 vezes. Exato. Eu vou pagar alguns só daqui 12. Mas, de fato, existe um santo constrangimento de ir diante do Senhor e falar assim, Deus, me perdoa hoje pela minha imoralidade. E um Deus, nível me de constrangimento que eu não quero ir mais. E isso, Eu não porque deveria querer ir mais. eu acho que, não sei pra vocês, mas quando eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu me sinto na sala do trono como Isaías. Esse é meu sentimento, sabe? Eu tô diante do Deus Santo, da majestade assombrosa de Deus. Que é isso que nos leva à oração, Isso. inclusive. A né? oração me leva até a presença do próprio Deus. Eu falei assim, Deus, eu tô aqui. Eu não devia estar aqui. Eu não tinha direito de estar aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a âncora que me firma aqui em cima, que ganha pra mim uma condição de estar aqui, mas o que eu trouxe não é bom. Isso é tenebroso. É verdade. Você não quer voltar nessa condição diante de Deus, verdade. de virar pra Deus e falar assim, Deus, olha, eu tô aqui, mas o que eu trouxe não é bom. É. Eu quero poder voltar a Deus pra dizer, Deus, olha o que eu trouxe, meu fruto de gratidão. Olha, Deus, hoje eu reparti Que o lindo. fruto do Espírito. Então, eu acho que esse é o poder da confissão Isso. no nosso refrear do pecado. E quando a gente persevera na confissão, mesmo apesar da vergonha, de, poxa, pequei de novo, não vou confessar porque eu sou um pecador e aí desiste,
Não, quando a gente persevera na confissão, a gente persevera em entrar na presença do Senhor, a santidade de Deus vai constrangendo a gente. Sim, ela Vai constrangendo e vai nos santificando. E se eu caía na pornografia 10 vezes por dia e eu continuar perseverando, daqui a, sei lá, 2 meses, eu vou estar caindo na pornografia, sei lá, 2 vezes por dia. E isso é crescimento. Isso é crescimento até uma hora que aquilo vai... E se confessar e colocar meu amor na direção de Cristo, confessar é uma DR espiritual, né? E DR são pesadas, cara. Exatamente. São difíceis. E no contexto deuteronômico que a gente leu, exatamente esse era um antídoto pro orgulho do povo. Chama isso de orgulho. Qual que era o antídoto pro orgulho ali? Reconheçam que não foi você. E, tipo, baixa sua bola, cara. É isso que vai te trazer, reconhecer que nunca foi seu lugar, né? Pro seu lugar. Seu lugar. É isso aí. Agora, a segunda parte da sua pergunta era sobre hábitos, né? Exato. Eu diria que todo hábito que te vai encharcar de evangelho. Sejam das músicas que você vai escutar, das conversas que você vai ter nos diversos contextos onde você vai estar, os ambientes que você vai frequentar, os seriados que você vai assistir. Né? Aquilo está te encharcando de quê? De quais valores? De qual cultura? A cultura do céu ou a cultura do mundo? Né? Porque quanto mais encharcado do evangelho você tiver, menos você vai buscar prazer em outras coisas, não em Jesus. Verdade. Quanto mais consciente você tiver do evangelho, do poder dele na sua vida, menos você vai querer se meter em rascada, né? Exatamente. Eu diria mais emocionado. Não, tô brincando. Porque o evangelho nos leva à satisfação e à sabedoria. É isso aí. E elas não são... Excelente essa colocação. Agora, Excelente essa colocação que você fez, cara. Uma pergunta final. Você não sabe se acabou? Não, uma pergunta dentro desse... Você tá querendo ir embora? Nossa, eu quero muito ir embora. Uma última pergunta nesse ponto. quero muito E em relação à prestação de contas? Como é que isso ajuda a gente? O que é a prestação de contas? Ajuda, né? Qualquer luta contra o pecado, ela é melhor lutada em comunidade. É isso aí. Tá? Então, peça ajuda, né? Você já falou sobre isso. Porque na comunidade vai ter sabedoria, na comunidade vai ter a oração mútua, a comunidade vai ter confrontação, a comunidade vai... Então, acho que são os recursos da prestação de contas. Exponha, né? Agora, quando você pensar em prestação de contas, você não é o fiscal. Né? Aquele que a conta é prestada, né? Aquele que presta, recebe a prestação de contas, ele é só o fiscal. Deixa eu ver se você pecou ou não pecou. Me passa a lista hoje. Me passa o relatório, né? Se você é alguém que foi convidado por alguém lutando, né, a ser o parceiro de prestação de contas, lembre-se que o seu alvo ministerial é a relembrança do evangelho, a relembrança da sabedoria, a relembrança da satisfação. Não é simplesmente receber o relatório e dizer bom ou ruim. Você não dá a nota. No final das contas, não é você quem aceita ou não. Jesus falou muito sobre isso, né? E eu acho que um elemento importante no processo de prestação de contas é até com um discernimento de maturidade para quem você presta contas, entendeu? Exatamente. Eu lido às vezes com a molecada, tipo assim, a gente tá buscando ao Senhor juntos, né? E tenho 3 adolescentes imorais na flor da puberdade. Tipo assim, vi pornografia 3 vezes. Ele, eu vi 5, eu 4, legal, tchau, até mais, vamos embora, entendeu? Tipo, é um clube, isso não é prestação de contas, é um clube do pecado. Entendeu? Eu tô descobrindo novas maneiras de pecar com os meus amigos. Tem vários grupos desses nas diferentes contextos nas igrejas. Nas igrejas, exatamente. E não precisa nem ser adolescente, né? Tipo As assim, senhoras, os senhores. São Satanás hora esse aí. Exato. Então, eu tenho muita dificuldade. É aí que eu tô dizendo. Eu acho que prestação de contas... Satanás é ótimo. Prestação de contas é um tipo de relacionamento onde você sabe que você pode contar com alguém que vai ser canal de graça para você. É isso aí. Então ela vai trazer para você os recursos do povo de Deus. Confrontação, encorajamento, consolo, sabedoria da palavra. Vai te conectar com pessoas que podem te ajudar e tudo mais. Então aí eu até diria, nem todos os seus pecados são assuntos de todos os seus amigos. Né? Então nem todos... Porque talvez o seu pecado seja pedra de tropeço para os seus amigos. Meu pastor falou, ouvi no podcast que eu preciso da comunidade para lutar com o meu pecado. Chegou no culto de jovens do sábado, o jovem pega o microfone, deixa eu confessar uma coisa para vocês, né? E conta ali, não é isso que a gente tá falando. Exatamente. Não é isso que a gente tá falando. Agora, eu já lidei com isso e eu queria ouvir vocês, acho que isso é importante.
Você já levantou a mão e confessou? Todo mundo ou já fizeram você Não. levantar a mão? Só por hoje. Uma situação hipotética com a qual eu vi acontecer. Você com um amigo de um amigo Amigo meu. do tio. Meu amigo do tio. Amigo do tio dele. Um jovem, um adolescente, um adulto, ele peca sexualmente na sua mente com uma outra pessoa do seu convívio. Ele deveria confessar essa pessoa ou não? Não. Confessar, você vai falar pra outra pessoa, eu tenho pensamentos Pensei em pornográficos você. com você. Isso, olha, masturbo pensando em você em Isso é casa. constrangedor. Precisa conviver com o Pedro, Não, porque deixa- eu sei deixa- exatamente. Gente, é sério. Não, é uma pergunta Isso honesta, é uma acontece. pergunta honesta. Isso acontece, É uma Joel. pergunta honesta porque eu sei de um caso que aconteceu no ano passado com uma pessoa do nosso convívio Acontece. e que é super badalado. Eu tive. Cheio de entrega. Não presta, né? Não presta, Eu cara. já tive Não, uma badalado. esposa que Ninguém sabe quem. exigia que o marido confessasse todos os seus pensamentos. Isso, Caramba. E como imagina. que ele conseguia manter a lista disso pra confessar pra ela, né? Mas eu já tive gente que veio confessar pra mim que teve, em algum momento da vida, muita ira, muita raiva ao meu respeito. Então que no seu coração ele tinha me matado. Eu não fazia ideia, né? Será que eu precisava ouvir essa confissão? Mas talvez ele precisasse falar, né? Talvez ele precisasse Pra falar, manter um mas às, relacionamento com você. mas às vezes... Mas aí o que distingue, que então, distingue do rapaz que falou assim, desculpa, menina, eu... Ah, não, mas aí é porque desejo sexualmente, eu acho que ele só precisaria tô falar pro arrependido. Lucas, o rapaz da ira, pra construir uma relação saudável com o Talvez. Lucas. Aí tudo bem. Aí esse mas- rapaz talvez nem conheça a menina. Mas Mas é- qual que é o Eu parâmetro? sou amigo deles. Ah, São a dois gente tem- rapazes da nossa igreja ali. São um menino e uma menina da nossa igreja. Ih, Joel. Entendeu? nem sempre... Menino e nem menina da nossa igreja. Entendeu? Nem sem a nossa confissão, ela não deve ser motivada por aquilo que ela vai produzir em mim. Aham. Ela tem a Não ver- vou confessar porque eu vou me sentir bem. Exatamente. Não, mas, Quando eu sinto Não é se sobre isso, sentir confissão. bem é. mas será que não tem estilo? tirando o nosso Não tem, dia. há coisas e coisas na vida, por exemplo, uma coisa é eu chegar pro Lucas e falar, Lucas, olha só, eu quero confessar uma coisa pra você. Eu tinha muita indignação com você por tal assunto, mas eu entendi que aquilo era um pecado meu, eu queria dizer que eu amo você em Cristo e quero construir uma amizade com você. Mas daí tem Outra propósito. coisa, muitos jeitos, outra aí tem coisa é propósito. chegar pra menina e falar assim, É isso eu aí. queria dizer que eu olho pra você e eu te desejo e eu Mas penso talvez em o menino tá você. procurando o Pedro só pro Pedro ajudar ele a falar pra menino que ele não consegue falar. Pode ser. Eu desejo ela, Não, entendeu? porque tem coisas que são constrangedoras e tem coisas que são... Porque eu acho que existe uma diferença, por exemplo, o que distingue então eu confessar pra minha esposa e não confessar pra uma menina aleatória da minha igreja? Cara, porque o pecado sexual no contexto do casamento, ele é uma quebra de aliança, ele é um ato de ataque contra aquela com quem eu tenho um pacto, né? O pecado sexual no contexto de alguém com quem eu não tenho uma aliança São fraquezas da sua jornada. tem um peso diferente em termos relacionais. Então eu diria, você não confessa... Acerte uma com pessoa- Deus. Acerte com Deus. Mas o casamento você acerta Até com- porque com- acaba sendo uma relação que não envolve a edificação do outro, né? Isso. Acho que isso também é importante, Isso. nem do meu relacionamento com o outro. Então Minha vamos lá. confissão visa constranger. Você precisa vai confessar a constranger Deus outra tal pessoa. coisa. A Confesse Deus a tal Deus. coisa. Pergunta, então, se a pessoa tá com dificuldade com pornografia, ela tá enredada com a pornografia e ela precisa confessar, ela confessa para a esposa, ela confessa para uma pessoa, um crente maduro para pedir ajuda, a quem ela confessa? Deveria confessar para a esposa? Minha esposa, olha só, sou viciado em pornografia e ele não vai arrebentar com o coração da esposa? Mas nesse caso, eu não acho sei, que Deixa eu eu, tô- talvez pensando nos aconselhamentos, né? Talvez eu, de maneira geral, eu aconselharia essa pessoa a buscar ajuda Uhum. para, inclusive, fazer a confissão para a esposa, né? Porque existem esposas e existem esposas. Sim, Existe exato. esposa que Que vai catar quebrar. os filhos e vai embora, e nunca mais vai olhar nesse cara, e existe esposa que vai tratá-lo com graça, com E amor. existe misericórdia. esposa que conhece o evangelho, vai descansar em Jesus e É vai isso conseguir aí. estender o perdão. E vai Né? crescer Por mais pro outro difícil que lado. seja. Uhum. É difícil. Então, assim, isso vai exigir sabedoria, não vai ter regra. É né? isso aí. E talvez se você tem dúvidas, como a sua esposa vai reagir, ou seu marido vai reagir, Uhum. não só em caso de pornografia, mas em caso de traição, procura ajuda do seu É isso pastor. mesmo. Né? Procura ajuda de alguém mais maduro da igreja Uhum. para fazer isso com cuidado. Isso mesmo. Desculpa, só essa questão relacional, né? Eu e Tamiris temos discipulado alguns casais, né? Da nossa igreja de fora, buscando o casamento e tudo mais. E como a gente tem dificuldade de ler coisas juntos, a gente decidiu ler coisas que a gente gostaria de ler com os outros. Então, a gente, sempre que vai aconselhar um casal diferente, a gente escolhe um livro diferente que a gente gostaria de ler. Então, a gente acaba usando isso, vai ajudando a gente. Isso é né? trapaça, né? É, Aí eu já uso a minha esposa pra ler
Livro de casamento. Esposa para os livros que você não quer De ler. casamento. Ela lê de casamento e me conta. Ela me resume. Ela é meu audible. Aquele negocinho de. Tem um site aí, 5 minutos. Ela é meu 12 minutos. Chega, gente. O quê? Nada não. Em amor, amigo, é melhor não confessar esse pecado. Eu só ia falar bem de um livro. A gente tá lendo agora com esse casal específico que a gente tá caminhando, aquele Quando Pecadores Dizem Sim. E até o 6º capítulo é desesperador, porque é só sobre pecado, desgraça. Quando Pecadores Dizem Sim. Dave Harvey. Dave Harvey. Dave Harvey. E da Fiel. Isso. Mas eu e também a gente tava conversando esses dias, né? Como isso tem sido bom pro nosso casamento, né? Essa vulnerabilidade mútua, esse reconhecimento de assim, cara, eu não preciso esperar nada além do que a desgraça vindo desse rapaz. Porque isso é o que ele mais tem de potencial pra me entregar. O que ele me entrega que não é obra da graça de Deus na vida dele. Então ele não me surpreende quando ele me machuca. Né? Isso tá ali nele, né? Isso tá vindo à tona, né? E eu tenho uma missão de ajudar ou de participar nesse processo. E Deus me colocou ao lado ali pra caminhar e ajudar ele. Isso tem feito tão bem pro nosso casamento. A gente tem vivido uma fase tão legal de olhar um pro outro, tipo assim, eu sei de onde isso veio e tá tudo bem. Entendeu? Tipo, puxa, foi ruim, mas você é o pior dos pecadores, mas eu também sou. Então vamos caminhar junto nessa. Então acho que até nesse quesito, quando a questão da pornografia tá em jogo e a quebra da aliança no casal tá em jogo, alguém vai sempre sair mais machucado quando eu olhar pro outro e falar assim, ele é pior do que eu. Né? E normalmente a esposa vai sofrer dizendo assim, ele é a pior pessoa do mundo, ele é pior do que eu. E parte da cura pro coração dela passa em descobrir que ela também é a pior das pecadoras em outras áreas da vida que não essa, né? E isso tem sido poderoso pra nossa família. Parabéns, Que bom, que bom. Obrigado por compartilhar. Você que está nos ouvindo, querido, lembre-se disso no seu coração e aqueles que estão sofrendo com esse problema ao seu redor. A pornografia não é o fim. Ela não é o fim da história. E você não é um monstro. E você não é um monstro. A esperança, a graça. A pornografia é o monstro. A pornografia é o monstro. Isso Ela mesmo. é o monstro. Para quem confia no poder Nas palavras do do Evangelho. santo David Polius, a pornografia é o dragão. A gente precisa aprender a matar o dragão. É isso aí. É possível se livrar da pornografia e de tantos outros males que nos assolam. Não porque nós temos a força, não porque nós temos o poder, mas porque Jesus venceu esse lugar. E é nesses lugares onde Deus vai revelar e pode revelar para nós por meio de Cristo Jesus e por meio do seu Espírito, o lugar onde a fraqueza, o pecado é vencido pela superabundante graça. Amém. É isso. Amém. É isso. É isso aí. Eu aceito. Amém. Nos vemos por aí, queridos. Obrigado por acompanhar o nosso papo até aqui. E nessa trilha sonora genial, eu peço você que compartilhe. Domingo não cantaram assim na igreja de Pino, não. Da próxima vez ele vai dar falta. A gente se vê por aí. Abraços. Vencendo, vem Jesus. Agora corta.